Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós falaremos um pouco sobre o nosso sistema monetário brasileiro, que vem a ser a nossa moeda brasileira, o nosso dinheiro brasileiro. Nós falaremos um pouco sobre a evolução dessa moeda ao longo dos tempos. Vamos lá? Conheça a história do nosso dinheiro desde os tempos do Império. A nossa primeira moeda foi o Real Império, que foi de 1833 a 1888. As primeiras cédulas do Brasil, nos tempos do Império, se baseavam no sistema monetário português. O real já era conhecido como réis naqueles tempos. Aqui nós vemos nossa primeira cédula do Brasil, que teve esse formato devido a nós estarmos ainda nessa época no Brasil Império, né? Que o Brasil era pertencente a Portugal. Depois nós vieram a Real República, que foi de 1889 a 1942. A partir da proclamação da República, a moeda continuou sendo real, com a emissão de novas cédulas. 1.000 réis era praticamente o nome da moeda, já que ela varia 1.000 dos antigos reais do Império. E aqui nós vemos as cédulas nessa época do Real República. Depois vieram o Cruzeiro, que foi de 1942 a 1967. O Cruzeiro foi criado em 1942 em substituição ao 1.000 réis, que gerava uma certa confusão por conta das frações serem em milésimos. O Cruzeiro instituiu pela primeira vez a moeda com centavos, facilitando as transações. O Cruzeiro foi equivalente a 1.000 réis ou um conto de réis. E aqui está a cédula do primeiro cruzeiro. Depois veio o Cruzeiro Novo, que foi de 1967 a 1970. O Cruzeiro Novo utilizava as mesmas cédulas do Cruzeiro, mas com o carimbo mostrando seu valor. Foram cortados 3 zeros da moeda e 1.000 cruzeiros passaram a valer um Cruzeiro Novo. Então vamos observar, ó, tá vendo essa aqui é do Cruzeiro Novo e essa aqui é o do Cruzeiro, o primeiro Cruzeiro. Depois vieram o Cruzeiro de 1970 a 1986. A moeda voltou a chamar Cruzeiro 3 anos depois, com novas cédulas. Seu primeiro valor não foi alterado em relação ao Cruzeiro Novo. Com o tempo, a moeda foi se desvalorizando e novas cédulas de valor muito maior foram sendo criadas. Em 1986, último ano de circulação dessa moeda, já existiam notas de 100.000 cruzeiros, que é essa daqui. Depois veio o cruzado, de 1986 a 1989. O padrão das cédulas continuaram os mesmos nessa transição, mas a moeda perdeu 3 zeros e 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Durante os primeiros meses da mudança, as cédulas antigas de cruzeiro foram carimbadas com um novo valor em cruzados. Depois veio o Cruzado Novo, que foi de 1989 a 1990. O Cruzado Novo veio substituir o cruzado na primeira reforma monetária do governo do presidente José Sarney. A moeda perdeu 3 zeros em relação à sua antecessora. E mais uma vez as notas receberam um carimbo com novo valor no período de transição. Em seguida, as novas cédulas foram criadas. Esse período de transição que sempre falam aqui é o período de passagem de uma cédula cédula para outra, de uma moeda para outra, do cruzeiro para o cruzado, do cruzado novo para outro, e aí eles colocam sempre esse carimbo aqui, que é só devido à transição. Depois eles retiram esse carimbo. Depois veio o Cruzeiro, que foi de 1990 a 1993.
pela terceira vez, nossa moeda recebe o nome de cruzeiro. Vocês observaram que é a terceira vez que a nossa moeda mudou, foi mudando de cruzeiro para cruzado e depois voltando a cruzeiro de novo? Então, ela recebe o nome de cruzeiro na reforma monetária de 1990, mas mantendo o valor do seu antecessor, cruzado novo. A hiperinflação fez a moeda se desvalorizar rapidamente. Em apenas 3 anos, já havia cédulas de 500 mil cruzeiros, que é essa daqui. Depois veio o Cruzeiro Real, em 1993. O Cruzeiro Real foi instituído em 93, cortando 3 zeros da moeda anterior e aproveitando algumas de suas notas devidamente carimbadas com seu novo valor, que ia ser esse aqui, ó. Viu? 1000 cruzeiros reais. 1000 cruzeiros reais. Aqui é a frente, aqui é o verso. Tá? Aqui é a frente, aqui é o verso. Né? Depois nós vieram o real, que nós temos ele até hoje, né? Que é a nossa moeda atual, que foi de 1994. Em julho de 1994, foi criada uma moeda para definitivamente frear a hiperinflação. A inflação estava em alta. Durante a transição, todos os preços passaram a ser especificados em URV, que era Unidade Real de Valor. Os pais de vocês devem se lembrar dessa moeda aqui, ó, que era o URV, que era Unidade Real de Valor, que valia 2.750 cruzeiros reais. Quando o real foi instituído definitivamente, passou a valer 1 RV, ou seja, 2.750 cruzeiros reais. 1 RV equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Confunde um pouco, não é verdade? Foi a primeira vez na história que a mudança da moeda não foi com um valor redondo, como retirar 3 zeros. Suas cédulas passaram a exibir animais da fauna brasileira em uma face e a efígie da República na outra. Já que a galeria de heróis brasileiros estava escassa, tantas foram as mudanças de moedas dos anos anteriores. Então, aqui vocês observaram nas anteriores que sempre foi, olha, tá vendo? Sempre foi o nome de heróis brasileiros, imagens de heróis brasileiros, né? E quando veio o real nosso, que é até hoje, eles tiraram essas imagens desses heróis e colocaram animais da nossa fauna brasileira. E esse detalhezinho, essa estatuazinha aqui, ela se chama efígie, é a nossa efígie brasileira. E aí veio a nossa moeda brasileira atual. Aqui nós temos a nossa moeda brasileira atual. Aqui vocês podem observar que quando surgiu o real, nós tínhamos a cédula de R$1. Hoje nós não temos, nós só temos a moeda, né? Mas antes, né, alguns anos atrás, nós tínhamos também a cédula de R$1. E nós tínhamos também a moeda de 1 centavo. Hoje, no mercado, nós não temos mais nem a cédula de R$1, nem a moeda de 1 centavo. Então, assim, claro que colecionadores hoje ainda tem, né? Assim como tem as demais, todas essas demais, quem coleciona, faz coleção dessas cédulas, eles têm guardado tanto essa cédula aqui de R$1 quanto moedas. E nós temos então as notas, né, que são as cédulas de R$2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. E agora no mercado nós temos também a de R$200. Nós temos ainda, né, a gente pouco vê, mas ainda tem no mercado a moeda de 5 centavos, de 10, de 25, de 50 e de R$1.
Antes dessa moedinha de R$1, nós tínhamos outra moeda também de R$1, que ela era toda assim, nessa cor, tá? Ela não era com esse detalhe bonitinho aqui, não. Ela era toda nessa cor aqui. Então, pessoal, por hoje a nossa aula sobre a nossa moeda brasileira, né? Sobre o nosso sistema monetário brasileiro é só. E agora eu vou estar enviando para vocês uma atividade na plataforma e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a nossa próxima aula, turma, e até lá!